Olá, meu nome é Alexandra Loureiro, sou médica oncologista e responsável técnica da Avante Oncologia Personalizada. Estou aqui com o meu colega, Dr. Marcelo Dotto. Boa tarde. Boa tarde. Hoje estamos recebendo, com muito prazer, o nosso colega urologista, Dr. Rodrigo Donaduzzi. Rodrigo, então, é urologista aqui no município de Santa Cruz do Sul, né? Rodrigo, fala um pouquinho pra gente da tua formação. Boa tarde, obrigado pelo convite, por ter a oportunidade de conversar com vocês. Então, eu sou médico urologista, eu fiz a minha especialização na PUC de Porto Alegre. Anteriormente, eu tinha feito residência em cirurgia geral no Hospital de Clínicas de Passo Fundo e eu sou formado pela Universidade de Passo Fundo. Então, essa é mais ou menos a jornada que a gente passa para se tornar um urologista. Depois comecei a atuar bastante na área de uro-oncologia. Eu já atuo há 13 anos nessa área, vim para Santa Cruz para trabalhar nessa área. E mais ou menos há uns 7 anos eu comecei a desenvolver mais uma prática na parte de cirurgia robótica, e que é uma coisa que eu tenho focado bastante e conseguindo então desenvolver e trazer para os pacientes daqui mesmo, que não tem um robô aqui, conseguir fazer isso daí, que é o que eu mais tenho trabalhado hoje. Legal. Rodrigo, a gente está no Novembro Azul, então um mês que é sobre a conscientização do câncer de próstata. Então é claro que a gente vai conversar hoje sobre o câncer de próstata, mas muito também sobre a saúde do homem, né? A gente já passou agora pelo Outubro Rosa, então a gente fala sobre todas as questões relacionadas ao universo da saúde feminina. Então a gente também precisa falar mais sobre essa questão do câncer de próstata e os outros tumores, né? E o que se pode fazer para melhorar a qualidade de vida e a sobrevida dos nossos pacientes. Então, assim, quando a gente fala em próstata, a gente tem muita dúvida, né? O que tu poderia explicar para nós, assim, o que é a próstata, onde é que ela está localizada, né? É uma ótima pergunta, porque às vezes a gente passa direto para a doença e deixa de lado falar sobre o que é. Então, a próstata é uma glândula, ela faz parte do sistema reprodutor masculino. O objetivo dela é produzir substâncias que vão se aderir, vão se juntar aos espermatozoides e formar o esperma. Então, esse é o objetivo de termos a próstata. Ela fica localizada logo abaixo da bexiga, ela envolve a uretra, que é o canal da urina. Então, no homem, ela é um órgão que tende a crescer com o passar dos anos e o homem começa a conhecer e a lembrar da próstata depois de uma certa idade. Então, é um órgão que não é visível, as pessoas não conhecem muito, mas geralmente acaba, em algum momento, dando alguma coisinha. Certo. E dentro, assim, desse nosso espectro de cuidados, né? A gente percebe que a incidência do câncer de próstata, ela vem aumentando, né? Mas, claro, nós temos tratamentos que são cada vez mais modernos, então os pacientes, muitas vezes, fazem o tratamento e ficam muito bem dessa doença. O que a gente poderia passar, então, para a nossa audiência, que seriam, assim, cuidados importantes para a gente diminuir o risco de ter o câncer de próstata? Então, o câncer de próstata hoje realmente vem aumentando a incidência e, ao mesmo tempo, também a população vai envelhecendo, então se torna mais comum a gente fazer esse tipo de diagnóstico. O melhor método de fazer evitar complicações e problemas do câncer de próstata é ter um estilo de vida saudável, consumo menor de gorduras, fazer atividade física, né, ter um estilo de vida saudável como um todo. Mas a gente sabe que muitas vezes os fatores são hereditários e, independente dos cuidados, acaba se desenvolvendo um tumor. Então, para isso, é muito relevante que os homens ativamente procurem o médico para que se faça exames periódicos e se faça um diagnóstico, se faça um acompanhamento para chegar a um diagnóstico se caso vier a ter uma suspeita de câncer de próstata. Então, muitas vezes, além desses cuidados gerais, que acabam sendo cuidados que são relevantes para todos os tipos de câncer, a gente tem que focar também, justamente, que é o que trata essa campanha Novembro Azul, nesses programas de acompanhamento. Quer dizer, Rodrigo, que aquele homem que tem um parente próximo, geralmente de primeiro grau, com histórico de câncer de próstata, tem um risco maior? Exatamente, a gente sabe que pode ter um risco às vezes de 4 até 7 vezes maior em pessoas que têm um parente de primeiro grau, um pai, um irmão, enfim, que tiveram câncer de próstata. E esses pacientes eles têm que começar já o acompanhamento de forma mais precoce,
geralmente a gente recomenda que pelo menos, se a gente pegar a idade da pessoa que teve o câncer pelo menos 10 anos antes, ou, né, se for um paciente mais idoso, ou um pai mais idoso, alguma coisa, começar pelo menos aos 45 anos. Então essas pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado, têm que estar mais atentas, não perder o período exato de fazer seu exame, né? A gente geralmente recomenda que sejam realizados anualmente e eventualmente se tiver alguma alteração a gente acaba antecipando essas avaliações, mas sim, são pessoas que têm que ter um cuidado bem maior. Essa questão da hereditariedade é o principal fator de risco hoje para o câncer de próstata, ou seja, ter um histórico, principalmente o pai ou o irmão, um tio, né? E é justamente nesse tipo de paciente, esse é o tipo de paciente que deveria estar mais no consultório do urologista, né? E mais precocemente ele procurar justamente para fazer esses exames. Só que a gente percebe que as pessoas não comentam sobre isso, né? Então, eu não sei se isso, como é que tu vê isso na prática? Isso é um tabu? As pessoas falarem sobre o câncer de próstata? Acho que tem vários tabus, realmente, quando a gente fala em câncer de próstata. O primeiro tabu é a resistência que os homens têm no geral de procurar ajuda para algum problema. Então a gente vê que é difícil até o paciente chegar no consultório, muitas vezes as mulheres da família, a irmã, né, ou sei lá, a esposa, a filha, que acabam incentivando, fazendo com que leve. E também, claro, quando você fala em próstata, tem muito a associação com o exame físico que a gente faz para avaliar a próstata, que é o toque retal, que é um exame muito simples, mas que culturalmente as pessoas associam com questões sexuais e isso é motivo de piadas, enfim, faz parte, a parte cômica, mas que acaba muitas vezes as pessoas se retraindo e tendo medo de fazer o exame. Então, sim, tem gente que diz que não quer fazer, que não vai fazer, que é resistente. E eu sempre brinco com os pacientes que uma coisa, às vezes o amigo que está fazendo piadinha e que motiva ele a não fazer é o primeiro a fazer o exame, ele vai lá e faz, só que ele faz a piada também, então não dá para a pessoa ouvir os outros e deixar de fazer os exames. Mas sim, tem um pouco ainda de preconceito, está diminuindo bastante, a campanha Novembro Azul acho que ela ajudou bastante a suplantar isso, as pessoas estão debatendo mais, estão falando mais. Nos modos da campanha Outubro Rosa, que eu me lembro desde criança que se falava, né? Eu nem entendi o que era câncer e eu me lembro que já tinha campanha. E quando começou o Novembro Azul no Brasil, que já existia em outros países, isso eu acho que melhorou bastante a comunicação sobre esse tema. E qual é a importância, né? Nós sabemos que, como a maioria dos casos de câncer, o diagnóstico precoce acaba melhorando, né, os índices de cura. Então, qual é a importância do homem procurar o urologista rotineiramente, enfim, né? A gente numa fase precoce, se a gente fizer o diagnóstico, a gente vai ter mais de 90% de chance de ter a cura desse paciente. Então isso é o melhor que você pode fazer, é fazer um diagnóstico precoce. Qualquer situação, por mais que aumente tecnologia, melhore medicamentos e tal, sempre vai ser um pouco mais sofrível o tratamento, sempre vai ter mais efeitos colaterais. Então a gente pegar numa fase precoce, poder fazer um tratamento mais rápido e tal, é vantajoso. E para isso não adianta, a única maneira é realmente fazer as avaliações anuais, né? Hoje o básico que você faz é o toque retal e a gente faz o PSA, que é uma proteína que é produzida pela próstata e que ela, em conjunto as duas situações, elas fazem a gente ter uma alta suspeita, né, se um deles estiver alterado. E a partir daí sim, daí você vai fazer exames que são complementares, ressonância, eventualmente a gente vai fazer uma biópsia e vai chegar a um diagnóstico, mas com certeza, né, reforce muito essa importância do diagnóstico precoce. Uma coisa assim que a gente percebe bastante na prática clínica, né, eu, pelo menos como oncologista, né? Não sei, Marcelo, se tem essa mesma percepção, mas é que os pacientes, eles gostam muito de fazer o exame do PSA. E muitas vezes eles interpretam que apenas o PSA pode ser utilizado como uma forma de rastreamento da doença, né? Mas a gente sabe que existem outras patologias que também aumentam o PSA, né? E aí eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre a hiperplasia benigna de próstata, que é o principal diagnóstico diferencial, né, do câncer, né? E muitas vezes os sintomas, eles são sintomas comuns, né? Então aquela questão do aumento da frequência urinária, especialmente à noite,
sensação de peso no baixo ventre, né, na bexiga, a sensação da bexiga não esvaziar, né? Como é que a gente faz esse diagnóstico diferencial, então, entre o câncer de próstata e a hiperplasia benigna? Porque a grande maioria dos pacientes vai ter hiperplasia, né, com o passar dos anos. Alguns desses pacientes vão ter câncer e a gente vai ter que fazer essa diferenciação, né, Rodrigo? É bem importante isso. Acho que é importante, então, esclarecer um pouquinho para quem está ouvindo o que é essa hiperplasia. Então, primeiro lugar, a hiperplasia é um crescimento que ocorre com o passar dos anos. De todos os homens vão ter um grau de crescimento. E algumas pessoas vão ter um crescimento mais intenso e, nesse caso, a gente chama de hiperplasia prostática benigna, que é uma doença até bem mais comum que o câncer de próstata. E quando tu tinha comentado sobre a questão do PSA, realmente o PSA ele é uma substância produzida pela próstata e qualquer doença que aconteça na próstata vai causar aumento do PSA. E é por isso que somente o PSA ele não dá para diferenciar muito bem se é uma hiperplasia prostática benigna, se é uma inflamação ou uma prostatite que a gente chama, ou se é um câncer de próstata exatamente, né, que é o que a gente estaria buscando. Então é importante, a gente faz, para fazer essa diferenciação, a gente faz o toque, com isso a gente consegue ter uma ideia do volume da próstata. A gente sabe que próstatas grandes tendem a ter um PSA um pouco maior. Se a gente sentir um nódulo, um caroço ali, né, na próstata, isso pode levantar uma suspeita de que realmente possa ser um tumor, né? E muitas vezes, pessoas que se baseiam somente no PSA, a gente tem que entender que até 50% dos casos a gente não vai pegar lá um diagnóstico de câncer de próstata. Então nós temos casos que somente o toque está alterado, o motivo é a gente fazer uma biópsia e vem um tumor de próstata. Então por isso que hoje os estudos mostram que a associação é mais benéfica. Claro, existe muita mudança, tem coisas se estudando muito sobre a questão da relevância do toque em alguns cenários, mas ainda o protocolo que a gente segue, o protocolo da Sociedade Brasileira de Urologia, é que os dois exames devam ser feitos de forma associada. Uma pergunta muito frequente no consultório, né? Nós sabemos que existem novas tecnologias surgindo, e uma delas, que sem dúvida tem ajudado bastante, é a ressonância, né, de próstata. A ressonância multiparamétrica. E uma pergunta de consultório é se fazendo a ressonância e o PSA poderia estar, no caso, o paciente, né, que ainda não é paciente, mas sim quem está fazendo a investigação poderia pular o toque retal. Sim. A ressonância, com certeza, ela é um exame que ajudou bastante, né? Muitos anos atrás a gente não tinha, nem tantos anos assim, a gente não tinha tão disponível esse exame. Inicialmente chegou nas capitais, a gente tinha que enviar o paciente para a capital, então não era tão disponibilizado. Então a gente partia geralmente do exame físico e do PSA direto para uma biópsia. Hoje, na grande maioria das vezes, a gente acaba fazendo a ressonância, praticamente em todos os casos. E essa ressonância nos dá, sim, algumas áreas suspeitas, né, que vão indicar ou não uma biópsia, mas é muito importante a gente entender algumas coisas. Primeiro, o toque retal é o exame mais rápido, barato e, né, consegue dar grandes informações. Se a gente for fazer ressonância em toda a população como um screening, a gente vai estar aumentando o custo, né, de uma maneira inviável. Não tem tantos equipamentos com resolução adequada disponível, principalmente em cidades menores, para isso virar um exame de screening. Então, por isso que é muito importante. E a gente consegue ter aquela questão da sensibilidade. A medicina ela tem muito isso do exame físico ser importante. Então, é como eu estou com uma dor de garganta, eu vou pegar e vou olhar a garganta da pessoa. Então, eu examinar fisicamente, eu consigo ter algumas informações, claro, em mãos experientes, né? O urologista geralmente faz isso todos os dias, várias vezes por dia. A gente consegue, às vezes, ter detalhes, sensibilidades que a gente não teria nem com a ressonância. A ressonância nos diz que possa ter uma suspeita de alteração extraprostática, por exemplo, de uma lesão, mas no toque eu consigo sentir que a próstata é totalmente imóvel, eu consigo ter uma noção melhor. Então, eu acho que sim, a ressonância tem que ser usada, mas eu não diria ainda, nesse momento, um substituto, até pela questão de custo mesmo, né? Então seria PSA, toque retal e, se o médico indicar a ressonância, completar com a ressonância, né? Muito bem. E essa forma assim de rastreamento, então, pelo menos o PSA e o toque retal anualmente. Isso, exatamente. Essa é a recomendação, né? A recomendação é anualmente. A partir dos 75 anos, normalmente, a Sociedade Brasileira de Urologia é um pouco mais flexível, porque o que acontece?
depende muito da expectativa de vida da população e daquela pessoa especificamente. Então, se tu pega uma pessoa com 75 anos que é totalmente saudável, ativa, como é muito comum hoje em dia, né? Uma pessoa de 75 hoje não é mais aquele velhinho que está em casa, a gente tem que avaliar muito. Se a pessoa tem uma tendência a viver muitos anos, acho que deve manter, às vezes, o acompanhamento por um tempo maior. Mas uma pessoa, né, idosa, que realmente está já com outros problemas de saúde, que tem uma expectativa de vida menor, bom, daí a gente vai individualizar um pouco. Eu acho importante, assim, que na verdade pensar assim nessa população mais idosa, que a população idosa está cada vez ficando idosa mais tarde, né? Então, assim, tem duas questões que eu penso assim relacionadas a essa questão do screening, né? Então, será que a gente não vai, se a gente parar de fazer screening lá aos 75, será que realmente essa população não vai viver muito mais tempo e depois a gente vai acabar diagnosticando essa doença já de forma avançada? Mas, por um outro lado, que também existe, que se comenta muito será que a gente deve fazer screening em toda a população masculina? Porque certamente, se a gente fizer em toda a população masculina, a gente vai acabar diagnosticando lesões que são aquelas lesões de muito baixo risco, que provavelmente se a gente não fizesse, não diagnosticasse, o paciente iria viver lá até os seus 80, 90 anos e provavelmente iria adoecer de outros problemas e não do câncer de próstata, né? Então, aí a gente poderia, na verdade, evitar tratamentos, né? Então, assim, como é que tu vê isso na prática clínica? Como é que a gente faz essa balança, né? A gente tem que ter um equilíbrio, né, nesse aspecto, né? Esse acho que é um ponto muito delicado quando a gente fala em câncer de próstata. Então, para esclarecer assim um pouquinho para quem está ouvindo, esse screening, esse acompanhamento, a gente investigar ativamente e buscar, que é fazer esse toque retal e o PSA, mas a gente sabe que muitas vezes a gente vai fazer um diagnóstico de um tumor que é indolente, um tumor que não causaria um problema. E carece ainda de um marcador fidedigno que nos diga, não, esse tumor é um tumor agressivo, tem que ser tratado logo porque vai causar um problema, ou aquele tumor que não precisaria. Então, se tem alguns parâmetros, algumas questões, a graduação do tumor, vários fatores que a gente tenta usar como um método, mas ainda não é 100% de efetividade. Então, realmente, acho que esse é o maior desafio. Mas uma coisa quanto ao screening, quanto a essa investigação, nos Estados Unidos foi, uns anos atrás, recomendado que não se fizesse mais PSA e, enfim, toque retal nas pessoas, e porque achava que não salvava tantas vidas tendo esse gasto para o governo. E se viu em alguns anos que aumentou, apesar de diminuir muito o número de cânceres de próstata que foram diagnosticados, porque não se fazia mais nada de exames, se percebeu que aumentou muito o risco de ter tumores muito agressivos. Começou a aparecer tumores extremamente agressivos, pacientes que rapidamente evoluíam para metástases, né, se espalhava a doença, e se voltou às recomendações. O pessoal voltou atrás nos Estados Unidos e recomendando novamente ter essa questão de fazer o screening, fazer o acompanhamento. Então, tu vê que as coisas, às vezes, tem alguns estudos que nos mostram alguma coisa, mas parece que as coisas não estão bem definidas quanto à definição do que é o tumor agressivo ou não agressivo. Na verdade, eu acho que falta muito a informação prospectiva, né? Se a gente for olhar assim retrospectivamente, claro, a gente vai ter muito paciente que foi tratado, talvez com efeitos colaterais do tratamento, ou da cirurgia, ou da radioterapia, ou dos tratamentos sistêmicos, né? Mas prospectivamente esses são os dados que mais faltam. E também a população não é uma população homogênea, né? Então, se nós formos olhar, por exemplo, assim, a população negra é uma população que tem maior risco para ter câncer de próstata, né? E talvez seja a população que seja mais desassistida, né? Pela nossa condição socioeconômica também, né? Então, essas coisas também a gente tem que levar em consideração quando a gente, né, avalia um paciente. É interessante que de cada 6 homens, né, um terá o diagnóstico de câncer de próstata, mas somente 1 a cada 30 vai morrer de câncer de próstata. Ou porque foi muito bem tratado, ou muitas vezes porque a doença nem chegou a trazer problemas, né? Entrando nesse lado de doença indolente, enfim, né? Onde apenas acompanhar o paciente já é o suficiente. Então, nesses casos que a gente tenta identificar que é um fator, digamos que tem critérios de muito baixo risco, né? Geralmente são aqueles pacientes que na biópsia tem um tumorzinho muito pequeno, poucos pedacinhos da próstata mostraram tumor, que tem um PSA baixo, que tem, né, uma série de critérios que fazem com que a gente possa pensar no que a gente chama de vigilância ativa, que é fazer uma vigilância desse paciente, é não tratá-lo e ficar acompanhando, e tratar se progredir a doença. Então, isso é uma coisa que sempre a gente oferece no consultório, sempre conversa, mas não é para todo mundo.
por vários fatores, né? O primeiro é a questão até da ansiedade em relação a ter um diagnóstico de câncer e ficar acompanhando sem tratar. Não é, a nossa população brasileira, a gente tem muita gente ansiosa, que não é tão objetiva às vezes como o povo americano, que é onde se faz a maioria dos estudos, e até no Canadá também se faz muito estudo sobre essa parte de vigilância, então muita gente não tolera por isso. E claro, a gente sabe que alguma parte desses pacientes vão progredir, vão ser tratados numa fase mais tardia da doença, né? Então é uma coisa que sempre é também delicado, é um assunto delicado também. A gente vê isso bastante em mama, né? Lesões mamárias, às vezes a gente pega um BRCA3, lesões que são assim indeterminadas, e às vezes as pacientes realmente demonstram muita ansiedade em fazer em 6 meses, ter que repetir mamografia, ecografia, ressonância da mama, né? Então, na verdade, tem muito a ver, então, com essa questão, assim, da ansiedade emocional, mas também a gente tem que ver, será que esse paciente realmente ele vai conseguir repetir uma ressonância multiparamétrica, ele vai conseguir repetir uma nova biópsia de próstata em 6 meses? Porque, na verdade, para a gente fazer uma vigilância ativa bem feita, a gente teria que fazer, né, todos esses exames, né? E muitas vezes a repetição de biópsia também é uma coisa que ela, apesar de parecer menor o risco de uma cirurgia, mas a gente vê casos de infecção, casos de sangramento, né, dificuldades, até de internações hospitalares por causa de uma biópsia. Então, isso tudo tem que ser discutido, tem que ser conversado, porque é uma decisão que o paciente tem que tomar em conjunto com o médico, com a família, enfim, mas tudo tem que ser levado em consideração. Então, por isso que muita gente, às vezes, acaba, quando está Claro, tem os casos que são muito baixo risco e que a gente acaba tendo que fazer a vigilância como única forma, mas alguns casos que tem as duas opções, a gente tem que ponderar tudo isso, né, e pensar em todos os detalhes. Interessante, né, pessoal, que nós estamos falando de um câncer onde se abre uma possibilidade de não tratar, né? Claro que isso na cabeça, muitas vezes, de quem está com o câncer não é fácil de aceitar, né? E o psicológico, né, às vezes o sofrimento psicológico de saber que tem uma doença e não tratar tem que ser colocado, né? Tem paciente que vai preferir resolver logo, né? Porque então, também... Porque às vezes o dano psicológico é maior do que o físico da cirurgia. O paciente vai ter que aprender a conviver com esse risco, né? E ele vai ter que estar ali daqui a um ano, ele vai ter que passar provavelmente por aqueles mesmos exames, né? Então, como é que ele vai lidar com isso, né? Novamente, uma ansiedade, espera de exames, espera do resultado. Até tem um caso que não é um paciente meu, mas é um colega nosso, médico, que tinha uma história familiar muito pesada de câncer de próstata, e ele fez um diagnóstico com acho que tem 41 anos, 42, se não me engano, e ele é paciente de um outro colega e é de outra cidade, não era da nossa cidade aqui. E ele está nesse dilema, ele está vivendo esse dilema, porque ele sabe que ele tem um tumor de muito baixo risco hoje. O colega que atendeu ele falou muito em vigilância, até porque ele é muito jovem, né? Então teria talvez alguns efeitos colaterais relacionados ao tratamento, e ele está nesse momento, ele está agora focando em fazer análises genéticas para ver o que ele tem de genes, para tentar ver o risco de progressão, mas a angústia que ele está vivendo nesse momento, ela é bem considerável. Então, não sei qual a decisão que ele vai tomar, né? Depende também desses exames e tudo mais, mas é bastante frustrante e pesado essa decisão, né, do que fazer. Rodrigo, eu acho assim, uma coisa importante até para a gente falar para o pessoal que nos acompanha é como é que a gente faz a biópsia da próstata, né? Quais são as técnicas que a gente pode utilizar, né? Porque também quando a gente fala em biópsia, a gente fala também em um risco, né? Então, se puder comentar para a gente assim, né? A biópsia, então, o que é uma biópsia? A gente vai fazer uma retirada de pedacinhos de partes da próstata que vão ser mandadas para um patologista, um médico patologista, que vai analisar no microscópio e vai nos dizer se aquelas células da próstata são normais ou se tem alguma alteração, e fechando assim um diagnóstico de câncer. As biópsias também, né, elas evoluíram muito nos últimos anos. Antigamente elas eram feitas pelo reto, pelo ânus, e sem nenhuma técnica de imagem, era feita simplesmente pela palpação. Posteriormente se criou então ela baseada na ecografia, então melhorou muito, que é o que ainda é o que mais é realizado hoje. Então a gente consegue enxergar bem as partes da próstata e fazer a biópsia no local. Mas com o advento da ressonância,
com a melhora das qualidades também da ressonância, se inventou o que a gente chama de biópsia por fusão da imagem, em que a gente pega a imagem da ressonância que mostra aquela área suspeita, a gente bota num aparelho de ecografia específico e funde as duas imagens. Então, com a movimentação do aparelho, a gente consegue localizar exatamente aonde é a área suspeita. Então, daí normalmente se coleta mais pedacinhos daquela área suspeita, né? E claro, faz o normal, mas aquele ponto é mais intensificado. E mais modernamente, nos últimos anos, se criou também a biópsia transperineal. A gente pode não fazer mais pelo ânus, então a gente consegue fazer pelo períneo, que é essa região logo atrás da bolsa escrotal ali, diminuindo muito o risco de infecção. E isso também está começando a aumentar. Claro que os aparelhos ainda são bastante caros, então ainda são procedimentos, essas biópsias mais avançadas que são realizadas somente na capital ou algumas cidades maiores do interior do estado, mas está se tornando mais comum. Mas a biópsia ainda é o que faz a gente fazer o diagnóstico definitivo mesmo. Na verdade, ali a gente tem o contato com as fezes, né? É importante a gente explicar, né? E são essas bactérias das fezes que podem, né, através da biópsia, atingir ali o tecido prostático, causar uma prostatite, uma infecção mais séria, né? Exatamente, que a agulha pode levar alguma bactéria, por mais que tenha sido tomado cuidados, que tenha, né, usado antibiótico previamente para fazer, mas aumenta essa chance. Sim. Então, fazer por fora, fazer pela pele, se torna menos risco. A gente consegue fazer uma sepsia ali melhor, né, da pele, né, sem dúvida, né. Uhum. Bom, já estamos no diagnóstico então, né? Saiu o diagnóstico. Já falamos sobre prevenção, já falamos sobre diagnóstico, métodos de diagnóstico, né, sobre diagnóstico. Sobre ter o diagnóstico e não tratar, né, que é a vigilância ativa. Isso. Mas tem aquela situação em que vai precisar de tratamento, né? E aí o primeiro passo é o estadiamento, né, Rodrigo? Pode nos explicar um pouquinho sobre o que é o estadiamento, a extensão da doença, até para decidir qual é a melhor opção, né? É uma das coisas importantes quando a gente faz um diagnóstico, é saber aonde está essa doença. Ela está só na próstata, só dentro da próstata, cresceu um pouquinho para fora da próstata, já atingiu os linfonodos, que são ínguas que tem ali na região perto da próstata, ou até se já partiu para outros órgãos, ou a parte óssea, que é o mais comum. Então a gente tem que entender isso aí. Então a gente tem, o que normalmente são exames de estadiamento? A própria ressonância, se a gente fez antes, ela serve como um estadiamento. Se o paciente não tem uma ressonância antes da biópsia, a gente faz depois. O toque retal também serve como estadiamento, que a gente consegue ter uma noção da extensão, se é extraprostático ou não, pelo toque. Claro que hoje a ressonância ajuda mais, mas nos dá, como eu tinha falado antes, uma sensibilidade diferente. E a gente faz eventualmente exames dos ossos, quando o PSA é muito alto, chamado cintilografia, ou hoje a gente tem métodos melhores, chamado PET-CT com PSMA, que é uma sigla que é uma união de uma cintilografia com uma tomografia com um medicamento específico, que faz literalmente a gente brilhar algumas lesões que estão em outras partes do corpo. Então isso ainda também não temos aqui na nossa cidade, não é todas as cidades que tem, mas que está crescendo bastante o uso. Hoje já se fala até, ainda em nível de estudo, mas ainda não na prática, eventualmente com uma PET-CT e com uma ressonância, eventualmente fazer um diagnóstico de câncer de próstata sem a biópsia. Então é uma coisa que talvez a gente vai ver no futuro, né? Operar um paciente somente com esses exames. Ainda não é a realidade, não está se fazendo isso, mas quem sabe aconteça. Então esses são os exames de estadiamento. Interessante que quando tu fala brilhar, porque realmente quando a gente usa o PSMA, né, então o contraste, né, então em locais em que a gente tem a suspeita de disseminação, né, explicar para as pessoas, ali vai ficar um ponto brilhante, ponto dourado, né, e muito possivelmente quanto maior é a intensidade dessa captação, isso também está associado ao grau da doença, né? Então, ao Gleason, né? Então, Gleasons maiores estão associados com uma maior captação. Então, aí, talvez a gente conseguisse pegar também esses tumores que são os tumores mais graves, mais agressivos de próstata, né? Exatamente, isso aí. Então, acho que é um exame que tem muitos estudos acontecendo. Ele até demorou para ser aprovado nos Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos, ele é o que mais executa exames físicos, aliás, exames
trabalhos clínicos para fazer a validação dos exames. Então está tendo muito trabalho, muita coisa nova, né? E eu acho que até vocês têm muito mais experiência nisso porque vocês trabalham com muitas vezes os tumores já metastáticos, tumores mais avançados. Então vocês veem muito mais do que propriamente o urologista, essas lesões realmente, né? O PET é um exame assim que na oncologia ele veio para ficar, né? A gente normalmente utiliza o PET, que é o PET com a base de glicose, né? O contraste à base de glicose, mas já existe o PET que é direcionado para a próstata e também o PET que é direcionado para a mama e também para tumores neuroendócrinos. Então, cada vez mais também os exames estão ficando assim mais específicos para aquele tipo de doença, né? Então, a tecnologia que, na verdade, está nos auxiliando, né? O grande objetivo sempre é tentar transformar o câncer numa doença crônica, que vá ficando, ou que fique curado, ou que vá, né, ficando com maior tempo. E tudo isso nos ajuda, né? Bom, poderia falar um pouquinho, outra dúvida é estágio da doença e grau da doença, né, Rodrigo? O estágio refere-se à extensão e ao grau, que é o Gleason, é obtido lá na biópsia, né? Exatamente. São coisas diferentes que também já muitas vezes causa confusão. Vem lá, grau 6, 7, nossa, o que é isso, né? Já estou com uma doença estágio 7, né? Nunca ouvi falar. Para mim só ia até o 4. E são coisas diferentes, né? Estágio é uma coisa e grau é outra. E isso influencia um pouco no tratamento, né, Rodrigo? Claro, isso é bem importante, porque o que é então a questão da graduação? O patologista, quando ele vai olhar lá as células, ele vai ver o quanto ela se diferenciou das células que são normais. E isso vai gerar uma graduação. Então, a gente tem na biópsia de próstata, especificamente, uma escala chamada escala de Gleason, que foi quem inventou uma classificação dessas células. E quanto maior o número, maior é a agressividade do tumor, maior é o defeito que tem na parte genética daquela célula e que vai fazer com que ela consiga, então, ter um crescimento maior ou consiga ter uma velocidade de multiplicação maior. Então, elas são células que têm um controle menor o corpo, o sistema imunológico a gente não consegue defender tanto. Então, o que acontece? Esses casos são casos um pouco mais graves, mas a gente pode ter um grau muito alto dentro do que está somente interno na próstata, que no estadiamento não tenha se espalhado a doença, não tenha criado metástase. Então, a pessoa também tem uma boa chance de cura, porque está uma doença localizada, foi descoberta no início, apesar de um grau pode alto, ser, né? Grau 8, 9 e estágio 1 ou 2, né? Exatamente. Isso. Eu sempre costumo falar para o paciente assim, quando o Gleason é um Gleason baixo, né, então até 6, é aquela célula que quando o câncer ele é muito parecido com o tecido normal, com o tecido da próstata, né, benigno, né, e quanto mais alto é o Gleason, ele é um tecido que já está totalmente diferente. Então, provavelmente esse câncer já é um câncer que já adquiriu mutações e já está completamente, a conformação celular já está totalmente diferente da conformação do tecido habitual da próstata, né? E o que a gente sabe, assim, essa informação do Gleason, ela é importantíssima não só para quem opera, no teu caso, mas para a gente, oncologista, que também trata esses pacientes, porque a gente sabe que esses pacientes com Gleason mais alto são os pacientes que a gente vai ter que investir mais em tratamento inclusive sistêmico, né? Porque até agora a gente não falou aqui em tratamento com hormonioterapia, em tratamento com quimioterapia, mas talvez seja esse paciente que a gente vai focar mais e esse é o paciente que provavelmente vai ir para uma avaliação com um oncologista, né? Exatamente, é isso aí mesmo. Então todas essas etapas são importantes, é saber toda a graduação, todo o estadiamento, antes de definir qualquer tratamento. Então isso tem que ser sempre levado em consideração. Como homem, muitas vezes, tendo a possibilidade de um diagnóstico de câncer de próstata, vem duas preocupações. Uma é o câncer em si e outra é o tratamento, que muitas vezes envolve a retirada da próstata, que é a prostatectomia, né? E um dos temores naturais do homem são as sequelas de uma cirurgia que retira a próstata, né? Existe, claro, um estigma em relação a isso, né? Porque, como todo procedimento, existe uma evolução e antigamente existiam sequelas, ainda existem, mas nós sabemos que aos poucos elas vão sendo menores, né? E
a cirurgia, ela também evolui, assim como a quimioterapia, a radioterapia evolui, a cirurgia também tem evoluído bastante, né? Lá na idade, no Renascimento, né, tinha um tal de Leonardo da Vinci, né, um inventor, escritor, né, revolucionou muita coisa nas artes e na ciência. E agora tem um novo Da Vinci. Rodrigo, pode nos falar sobre esse novo Da Vinci que tem aí? Vamos falar. Falando né, até que ponto esse Da Vinci tem mudado alguma coisa nesse sentido de cirurgia, será que é melhor do que a cirurgia tradicional? Bom, explica, eu já estou me antecipando aqui. Bom, enfim, sim, a cirurgia evoluiu muito, né? Nos últimos anos, nas últimas décadas, assim, foi bem considerável. Se nós pegarmos lá na década de 60, 50, as cirurgias de próstata elas eram umas cirurgias quase que proibitivas, eram cirurgias que sangrava muito, tinha muita dificuldade de fazer essa cirurgia. Teve um colega, né, Patrick Walsh, que desenvolveu toda uma anatomia, ficou anos estudando anatomia e tornou a prostatectomia radical tradicional que a gente faz hoje, fazia até pouco tempo atrás, e faz em alguns casos, muito mais factível. Mas, ainda assim, nós precisávamos de uma tecnologia para ser menos invasivo. Então, se inventou um robô, né, que é o robô cirúrgico Da Vinci, que é o que o doutor comentou, que foi realmente inspirado nesse grande nome, que é o Da Vinci, e que é um aparelho, é uma tecnologia que permite a gente ter várias vantagens ao realizar a retirada de uma próstata, mas não só da próstata, é um equipamento que pode ser utilizado para várias, né, cirurgias, mas que primeira coisa, o que ele faz? Eu sempre gosto de explicar qual é a sensação para o cirurgião também, né? A sensação é que a gente está dentro do paciente, então como se a gente estivesse lá enxergando cada detalhe, ele amplia a imagem, então a gente tem uma imagem de 15 a 20 vezes maior do que o que a gente conseguiria ver numa cirurgia aberta. Ele, em vez de nós termos 2 braços, o cirurgião acaba tendo 4 braços, porque a gente comanda uma câmera, né, que é como se fossem nossos olhos, e mais 3 pinças que vão fazer a cirurgia. Todos os comandos são feitos pelo cirurgião e com isso a gente consegue ter uma delicadeza maior. Na ponta dessas pinças é como se tivessem pequenas mãozinhas, porque ela tem um punho, como se fosse a nossa própria mão, que reproduz exatamente o movimento que eu faço lá na ponta. Diferente de uma cirurgia tradicional, que são equipamentos longos, que não tem essa mobilidade, é só abre e fecha praticamente a pinça. Então, com isso, a gente conseguiu melhorar muito a técnica cirúrgica. Hoje a gente consegue separar as estruturas que são os grandes temores, né? Tem uma coisa importante ressaltar, é a perda de urina, né, dos pacientes depois de uma prostatectomia e a perda da capacidade de ter uma ereção. Por que isso acontece? Porque os nervos, né, que fazem a gente ter uma ereção e que ajudam na continência, e os músculos, que é o esfíncter uretral, eles estão grudadinhos na próstata, eles estão muito pertinho. Na cirurgia aberta, a gente, apesar de tentar separar, é uma coisa à distância, a gente não está tendo aquela delicadeza. E na cirurgia robótica, eu estou vendo como se eu tivesse o meu olho colado na próstata. Então, eu consigo, com delicadeza, ir separando esses nervos. Claro que a manipulação sempre não exclui totalmente o risco de ter esses problemas, mas minimiza bastante. Então, a gente começa a ver hoje aquele paciente que fez a cirurgia e que não ficou nem um dia com perda de urina, né? Então, é uma coisa bem nova, assim, que antigamente com a cirurgia somente aberta, a gente faz a cirurgia aberta, mas eventualmente pelo menos algumas semanas ali ele acabava ficando um período perdendo, né? Era mais raro essa imediata continência. Então com o robô a gente consegue ver isso daí. E é isso essa que é a grande vantagem nesse sentido. E qual é o paciente ideal para fazer a cirurgia robótica, no caso? O paciente ideal é sempre, como toda cirurgia de próstata, é o paciente que descobriu precoce. Porque esse é o paciente que eu consigo fazer a preservação de todas essas estruturas sem medo de deixar nenhuma célula de tumor. Então, esse é o paciente que vai realmente se beneficiar. Claro que nos casos mais avançados, a gente também consegue ter uma cirurgia mais eficaz, mas eventualmente vai ter que ser um pouco mais abrangente no que vai ser retirado. Hoje, claro, a cirurgia robótica ela tem uma grande questão que ela não ter cobertura por planos de saúde, então precisa ser alguém que realmente entenda isso e que, né, nós não temos no Sistema Único de Saúde, não temos nos planos de saúde e que consiga, né, arcar com esse custo que a gente sabe vem diminuindo, vem melhorando, mas que ainda, né, para algumas pessoas pode ser ruim. Então esse é um fator um pouco chato ainda. Limitador, né? É um limitador.
Mas é isso aí. Eu acho que o principal é a precocidade no diagnóstico. Eu acho que isso tudo que tu falou em relação à precocidade vem ao encontro do que a gente vinha falando sobre o rastreamento. Então aí é que entra, eu acho, a gente falar sobre a questão do rastreamento, porque através do rastreamento nós vamos então fazer diagnósticos precoces, doenças T1, T2, né, que são as doenças, aquelas que são as doenças confinadas à próstata, e esse é o paciente em que a gente então vai conseguir ir para uma cirurgia em que o risco da gente lesionar essas estruturas, né, principalmente a inervação, né, vai ser menor, né, o nosso risco de lesão e de sequelas. Ele vai estar dentro da parte da próstata, do parênquima. Isso, né? Então aí isso tudo vem ao encontro do que a gente vinha falando, né? Daí a importância de tirar aquele receio, né, de fazer o diagnóstico precoce, porque é mais cura e menos sequela. Mais ou menos isso, né? Menos complicação do tratamento, né? Porque a gente vai curar a grande maioria dos pacientes com câncer de próstata. Só que a gente também quer curar, mas fazer com que esse paciente mantenha a sua qualidade de vida. Exatamente. E ainda falando um adendo sobre a questão da cirurgia robótica, durante 20 anos o robô da Vinci ele surfou sozinho. Ele foi criado por uma empresa chamada Intuitive, ele era o único robô, mas hoje está sendo lançado no mercado inúmeros robôs. Então hoje nós temos, ainda não está comercial muito, mas nós temos mais de 20, 30 plataformas que estão sendo criadas. Tem uma que está para sair agora já no Brasil, a aprovação, que é uma plataforma chinesa, que talvez a esperança é que reduza custos, que é uma plataforma que está sendo utilizada inclusive para telecirurgia, né? Que é uma cirurgia que tu faz já com algumas distâncias já foram feitas dentro da China em distância de 400, 500 quilômetros em seres humanos, e já foi testado também de distância de mais de 2, 3 mil quilômetros, mas daí já em modelos animais. Isso por causa que a rede ainda de conexão ainda não está bem definida, mas é uma coisa que a gente vai ver muito isso, né? Então, acho que a tecnologia ela ajuda não só para aquele paciente que está sendo submetido, mas imagina uma pessoa que está lá na África e precisa de uma cirurgia, pode ser operado por um cirurgião de qualidade que tem experiência nisso, por telecirurgia no futuro. Então, isso é uma coisa que a gente vem revolucionando. Tem até um colega brasileiro que está participando dessas cirurgias, que é o Márcio Moscovos, que ele atua na Flórida, nos Estados Unidos, e ele participa ativamente dessas cirurgias. Então, a gente está sempre bem informado do que está acontecendo. É uma coisa bem de agora mesmo, assim. E, Rodrigo, deixa eu te perguntar, assim, uma curiosidade. Tem ideia de custo para a implantação? Hoje, robô? Um robô, para te comprar um robô no modelo, digamos, mais moderno, atual e tal, ele custa no Brasil em torno de 15 milhões de reais. Então ele é um valor ainda alto e tem uma manutenção do equipamento bastante alta também. Né? Os custos mensais eles são bastante elevados. Além disso, tem a questão de custo por cirurgia, porque as pinças elas têm um número máximo de usos. Cada pinça que se usa no robô, elas têm são geralmente 10 vidas que a gente chama, né, para 10 cirurgias, e depois elas deixam de funcionar. Então, esse custo se torna um pouco limitante, assim, por isso que essa questão de custos tem que evoluir. Mas tudo é assim, né? Quando inventaram o primeiro carro, poucas pessoas podiam ter. Hoje em dia, muita gente tem. Então, as coisas vão se tornando mais populares, a tecnologia vai avançando, as patentes vão caindo. E isso é assim. Medicamentos também. Acho que vocês na área da quimioterapia tem muitos medicamentos novos que são caros, mas muitos que eram caros antes, hoje já são mais acessíveis. E, né, claro que a gente sempre vai primar por ter o melhor, independente do custo, né? O que a gente quer é o resultado final, que é o paciente vivo, bem, saudável, sem complicações nenhuma. Eu sou suspeito para falar, o Rodrigo e a equipe dele operaram um parente muito próximo meu e posso atestar que é tudo isso mesmo, né? Assim, resultado muito bom, curado, com mínimo de sequela ou nenhuma sequela, então realmente, mas é claro, sempre tem que selecionar o paciente, não é, acho que eleger a técnica correta para cada caso, né, Rodrigo? Não é nenhuma... Não tem uma receita de bolo pronta, agora todo mundo vai fazer, né? A gente tem casos que a gente indica radioterapia, né? Também, que é um método eficaz em algumas situações. Isso aí, a gente acabou não falando, mas é um método também bastante utilizado. Mas especialmente, assim, em pacientes jovens, né? A gente não pode deixar de sempre considerar o tratamento cirúrgico, né? Porque esse é o tratamento... Sim, é o padrão. Então, a radioterapia, é claro, né? Especialmente para
para pacientes que talvez tenham muitas comorbidades, né? Seja a melhor opção, mas para paciente jovem, a gente não tem dúvida, né? Que sim, é a cirurgia, um né? Padrão. Só para lembrar que se alguém não tiver condições médicas para cirurgia, não vai ficar sem tratamento. Não vai ficar sem tratamento, exatamente. É um outro tratamento que tem, que a Exato. radioterapia tem chances de cura também parecidas. A grande questão da radioterapia é que realmente ela tem às vezes algumas complicações que elas são mais difíceis de tratar do que uma possível complicação de uma cirurgia, né? Então isso é uma coisa que tem que ser pensado, mas claro, também está evoluindo muito, os equipamentos estão cada vez mais precisos, com a programação mais precisa e tem melhorado. Então, sim, vai ter o caso de paciente que a gente vai indicar cirurgia. Às vezes as pessoas chegam no consultório de urologia achando que a gente só vai indicar cirurgia, e bem pelo contrário, muitas vezes a gente acaba indicando outras formas de tratamento porque é o melhor para aquele paciente. A gente não pensa, né, só no método que a gente executa, a gente tem que pensar no resultado final do paciente. E sempre aquela avaliação, a gente acaba entrando na avaliação clínica do paciente, né? Principalmente das comorbidades, né? Então a gente vai ver, a gente sabe, por exemplo, a obesidade é um dos principais fatores de risco, como tu mesmo falou, a questão da gente tentar manter uma vida o mais saudável possível. E aí muitas vezes esses pacientes obesos são os pacientes que já têm alguma lesão incipiente em coronária, e a gente vai fazer toda aquela avaliação cardíaca, cardiológica, pulmonar, e aí muitas vezes o paciente não vai ser um candidato ideal para cirurgia, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Mas, Rodrigo, uma outra coisa que passou, que eu queria retornar um pouquinho, que muitas vezes os pacientes chegam, e pra gente diferenciar também e explicar, né? O paciente diz assim, eu fiz uma cirurgia laser pelo canal. Né? Então, assim, que é outra coisa, eu fiz uma cirurgia, eu tirei a próstata, né? Então, eu gostaria que tu explicasse como é que é o corte quando a gente retira a próstata, né? E quando a gente faz uma RTU, que é a ressecção transuretral. Isso é realmente é uma coisa que gera muita dificuldade das pessoas entenderem. O que acontece? Quando a gente vai fazer um tratamento da hiperplasia prostática, que é aquela doença que não é câncer, que é só um crescimento da próstata, mas que causa problemas urinários, a gente não precisa tirar toda a próstata, a gente tira... Eu sempre gosto de usar uma analogia, né? Como se fosse uma bergamota pocã daquelas, e que a gente quer tirar os gomos e deixar a casca. É isso que a gente faz nas técnicas de tratamento de hiperplasia. Seja a RTU, que é uma das técnicas, ou hoje está mais em voga as enucleações, que são... Daí realmente, não é, a RTU não era um laser, mas as pessoas chamavam popularmente de laser. E as enucleações hoje a gente usa, de fato, um laser em que a gente faz uma enucleação. A gente deixa essa casca da bergamota e tira os gomos, né? Então a gente entra pelo canal da urina, não tem cortes externos, a gente faz essa enucleação. E daí a gente faz uma coisa chamada morcelamento dessa parte interna da próstata, e com isso a pessoa volta a urinar melhor porque ela não tem mais aquela porção ali obstruindo. Então, a pessoa que fez essa cirurgia, ela pode ter câncer de próstata, sim, porque o câncer, na maioria das vezes, ele dá nessa casca, né, nessa que a gente chama de cápsula prostática. É ali que normalmente tem o tumor. Então, por isso que quem faz um tratamento de doença, hiperplasia prostática benigna, também precisa fazer acompanhamento anual com toque retal e PSA, como os outros pacientes. E esse material sempre é importante a gente frisar que esse material sempre vai para biópsia, né? Então, Exatamente. aquele material que é retirado, ele vai para o médico patologista, que é o médico especialista, que vai analisar aquele tecido. Não é raro de acontecer, a pessoa não ter nenhum fator de risco, né? Mas tem uma próstata muito grande, você tira essa parte do miolo da próstata, né? A parte interna dela, e manda para o patologista, e vem lá um tumorzinho inicial lá no meio daquela próstata. Então, isso, né, pode acontecer. Então, por isso que sempre você manda para patologia. Exatamente, isso aí. Muito bem. Eu gostaria também de falar, de te perguntar, assim, Rodrigo, como é que é a tua percepção, assim, em relação à avaliação genética, né? Tu tem encaminhado teus pacientes para fazer? Como é que vocês veem isso, assim, na prática clínica? É uma coisa que está se discutindo bem mais. Acho que no mundo da urologia se falava pouco, mas hoje está se falando bastante. É difícil um congresso, uma jornada, alguma coisa que não tenha alguma coisa relacionada a isso. A gente está vendo realmente alguns genes que têm uma relação direta com isso. E eu vejo cada vez mais o pessoal, os colegas, enfim, os pares encaminhando para geneticistas mesmo, porque precisa, acho que é uma coisa, principalmente quem tem histórico familiar, né? Então acho que é importante. Tem um outro caso, né, de um outro colega meu, que é um grande amigo meu, inclusive, e que o pai dele teve um tumor bem avançado, Gleason 9, com metástase orgânica, né, um tumor extremamente agressivo. E ele, muito antecipadamente, já marcou e vai fazer isso aí. É também de outra cidade.
E ele, então, mostra como as pessoas estão realmente buscando, e acho que, só que quem tem propriedade para falar é tu, né, Alexandre? Então, acho que Não, tu pode falar muito melhor que eu sobre isso. Não, é interessante porque isso mudou muito, assim, né, nos últimos anos, e cada vez mais a gente indica, né? Então, por exemplo, um paciente que a gente pega com um Gleason mais avançado, um Gleason 8, Gleason 9, Gleason 10, e pacientes com doença metastática, nós temos a indicação de fazer um exame genético, porque também nós podemos, além de detectar se esse tumor teve como origem uma herança, né, ou algum gene que veio alterado do pai ou da mãe, mas também nós temos hoje tratamentos que são alvos para essa condição. Se for um câncer hereditário de próstata, muitas vezes a gente consegue fazer uma droga-alvo, né? Hoje, falando assim em genes, a gente tem que lembrar do gene do BRCA2, que é o gene mais associado ao câncer de próstata hereditário, né? O BRCA1 um pouquinho, e nós temos também na síndrome de Lynch, que é uma síndrome extremamente comum, né? Que normalmente os pacientes têm câncer de intestino, mas que aumenta também o risco em 2 até 6 vezes o risco de câncer de próstata. Fora outros genes que também podem estar presentes. Nós temos, então, os inibidores da PARP, que a gente pode utilizar no tratamento da doença metastática, e também a imunoterapia, que a gente utiliza nos pacientes que têm instabilidade de microsatélite. Então, além da gente conseguir tratar esse paciente com um tratamento-alvo, né? Ou seja, que é um tratamento, não é aquele tratamento que causa os efeitos de uma quimioterapia sistêmica, por exemplo, mas também nós conseguimos determinar se naquela família há realmente uma herança, um gene que está alterado e que aumenta o risco. E aí esse seria o paciente ideal para a gente fazer um rastreamento precoce, iniciar aí talvez aos 35, 40 anos, porque normalmente, por exemplo, no gene BRCA2 e no BRCA1, são tumores que costumam ser muito agressivos e aparecerem em idade jovem. Então, o paciente de 50 anos com Gleason 8, Gleason 9, a gente tem que pensar que possa ser realmente uma predisposição hereditária a esse câncer. É uma aula, um resumo, uma aula completa de horas, a Alexandre conseguiu resumir em poucos minutos aí. Mas, claro, a gente faz, assim, painéis, né, para próstata, e, por exemplo, assim, quando há um histórico, por exemplo, de câncer de mama na família, os homens também têm que ficar atentos, porque na mulher, muitas vezes, se manifesta como mama, e no homem, né, se a gente pegar uma família, os irmãos, no homem, muitas vezes é a próstata. Né? Pensando essa é uma coisa que não muito tempo atrás a gente nem pensava nisso, e hoje a gente começa a linkar, né? Eu sempre pergunto agora para os meus pacientes sobre o câncer de mama na família, porque que é uma coisa que há anos atrás eu nem tinha esse hábito de perguntar. A gente fala síndrome de predisposição hereditária ao câncer de mama e ovário, mas não é só isso, né? Na síndrome em si a gente tem câncer de pâncreas, a gente tem câncer de próstata, né? Então a literatura fala mais em King Syndrome, porque na verdade seria a síndrome do rei, mas porque, claro, vai afetar tanto o homem quanto mulher, né? E às vezes, se a gente não tem mulher na família ou tem pouca mulher na família, não vai ter caso de câncer de mama, vai ter muitas vezes próstata, vai ter pâncreas, né? A importância cada vez mais, né? E se torna às vezes até um tratamento mais individualizado. Né? Eu acho que também conversar porque isso é uma coisa assim, cada vez a gente vê menos assim, as consultas às vezes, né, dos outros profissionais são consultas mais rápidas, então que também não se dá aquela devida importância de coletar todo o histórico da família, né? Mas o teu pai teve o quê? A tua mãe teve o quê? Tem irmãos, né? Tem histórico de câncer na família. É possível perguntar, às vezes o irmão já morreu, né? Pode perguntar pro filho, porque isso também é uma coisa que ninguém conversa, né? Ninguém vai se reunir para falar sobre muitas vezes quem é que teve câncer ou não, né? Se conversa sobre outras coisas, mas não sobre isso, né? Especialmente antigamente, né? E a acessibilidade também a esses testes genéticos estão cada vez, como já comentado, a questão da cirurgia, dos medicamentos também cada vez mais. Antigamente era muito caro fazer. Não se pensava, né? Então nem se perguntava porque era quase inviável fazer uma avaliação dessas. Hoje em dia, atualmente, já é tudo mais acessível. Tem vários testes que estão disponíveis, mas acho que cada vez mais vai se tornar meio que a rotina, assim, né? Com uma coleta de saliva, né? Sangue ou saliva, uma coleta simples, né? A gente faz rotineiramente lá na clínica. E como é que tu tem feito, Alexandra, na tua prática, assim, tu coleta e manda para onde? Como é que tu tem feito? Que laboratório que tu tem a gente pode mandar para fora, para os Estados Unidos, a gente faz, chama o correio vem, coleta, a gente manda, faz a papelada, é burocrático, mas também nós temos uma empresa que também a gente faz a coleta e é uma plataforma que faz daí em convênio com vários outros laboratórios nacionalmente, né? E a gente tem o resultado em 20 dias.
Então, assim, por exemplo, assim, se a gente pega uma paciente com câncer de mama, que também muitas vezes vai mudar o tratamento, né? Vai mudar a forma, a cirurgia, vai fazer uma cirurgia conservadora, vai fazer uma cirurgia radical da mama, a gente tem esse resultado, a paciente começa com a quimioterapia neoadjuvante e a gente tem esse tempo, né? A gente consegue fazer essa avaliação em tempo hábil para programar melhor a paciente para cirurgia. Então, esses exames genéticos, imagina, eles não só estão mudando a forma como a gente está tratando o paciente, mas todo o planejamento de acompanhamento, né? Então, a avaliação da família, depois que a gente faz de forma, né, complementar, né? Porque daí se vier fez um paciente com próstata, veio um BRCA2, a gente vai pesquisar nos irmãos, vai pesquisar nos filhos, né? Então, muda até a história da família, né? Com certeza. Não é só personalizar o tratamento e acompanhamento para aquela pessoa, mas para toda a família. Toda a família ela vai ser afetada, né? Muito bem. Muito bem, mais alguma coisa sobre tratamentos, assim? Acho que é importante a gente falar sobre os tratamentos sistêmicos também. Como eu comentei, assim, se a gente pega esses pacientes com estadiamentos maiores, né, e também com um Gleason mais alto, que hoje em dia a gente faz, além do tratamento com cirurgia, muitas vezes tem que complementar com rádio, a gente também, em algumas situações, a gente tem que fazer quimioterapia nos pacientes, né? E também nós temos, hoje em dia, os antiandrogênicos de terceira geração, né, que vieram, assim, para revolucionar realmente o mercado, em que os pacientes têm uma melhora também do prognóstico quando bem indicadas essas medicações, né? E realmente é isso que a gente vê na prática, né? Literalmente a gente consegue cronificar a doença, né? Dias atrás mesmo eu comentei com um paciente que vem fazendo tratamento, porque ele já tinha uma doença quando descobriu sistêmica, não estava só na próstata, né? E que já está praticamente 15 anos fazendo tratamentos que... Como se fosse uma pressão alta. Exatamente. Uma pressão alta, uma insuficiência cardíaca, um DPOC, né? É claro que na época, quando eu conversei com ele, nem eu fui tão otimista assim. Mas acontece que com o andar do tratamento, novos medicamentos vão surgindo, você vai acrescentando e vai prolongando a vida do paciente. Então, numa situação extremamente grave, né? Uma situação de doença metastática. E mesmo assim, você consegue. É uma doença que o tratamento ele tem que ser multidisciplinar, realmente tem que ter, né, vários profissionais atuando, oncologista, eventualmente radioterapeuta, cirurgião, e todo o conjunto que vai dar o resultado. Sempre tenta focar naqueles tratamentos que seja um só tratamento, mas enfim, tu vê que tem muita coisa pela frente para a pessoa viver e talvez não seja a causa, às vezes, todo mundo vai morrer um dia, mas talvez não seja essa a causa, né? Eu acho que interessante também que a gente não tem um congresso que a gente vá na ASCO agora esse ano que a gente não veja, assim, que uma das recomendações do tratamento é a atividade física, né? Então, assim, se tivesse cápsula de atividade física, a gente ia prescrever para todos os pacientes, né? É isso que se comenta, né? E por quê? Porque a atividade física realmente ela diminui o risco de recorrência, né? De vários tipos de câncer, mas próstata, intestino e mama, e isso já foi comprovado prospectivamente, ou seja, se comparou, né, especialmente, por exemplo, para a mama, durante a quimioterapia, as pacientes que fizeram, né, durante a quimioterapia fizeram atividade física, elas tiveram um melhor prognóstico e tiveram menor complicação, né, principalmente a nível cognitivo, né, das que fizeram atividade física. Então, cada vez mais também eu penso assim que durante a nossa consulta a gente também tem que ter essa preocupação em orientar o paciente nesse aspecto, que o que ele faz em casa, o que a gente está fazendo com ele na clínica, claro, é importantíssimo, mas o que ele faz em casa, a forma como ele se alimenta, né, a atividade física, os hábitos sociais, a questão do cigarro, né, do consumo de bebida alcoólica, tudo isso é importantíssimo, né? E aí a gente volta também para o que a gente estava falando lá no início, né? No caso de câncer de mama, essa mudança de hábitos, enfim, né, já está demonstrado que reduz em até 20% a recidiva, que é o que a gente consegue fazendo uma quimioterapia adjuvante, né? Sabe? Às vezes nem isso. Às vezes nem a gente isso. não consegue isso. Então, assim, é receituário. Hoje é receituário médico, né? Uhum. Tu vê, então, a atividade física tanto para prevenção, quanto se caso tiver um tumor, né, vai acabar causando uma menor chance de recidiva. Então, exato. Então tem que começar o quanto antes, né? Exatamente. Então tá, muito bem. Mais alguma coisa? Bom, é isso, né? Acho que ficamos bem completinho, né? Tá bom. Início, abranger todas as questões aí. Então tá. Finalizar então. Por favor.
Então, Rodrigo, em nome da Avante Oncologia Personalizada, gostaria de agradecer, então, a tua participação aqui com a gente. Acho que foi muito rico, né, Muito Marcelo? esclarecedor, foi ótimo. Né? E a gente também agradece a nossa audiência e também vamos deixar as redes sociais do Dr. Rodrigo, as redes sociais também da Avante, né? Se alguém tiver alguma dúvida ou também quiser marcar uma consulta, né? Isso é o ideal, né? Minha rede social então é @urologista Rodrigo Donaduzzi, Instagram ou Facebook. Pode mandar pergunta ali, eu respondo sempre. Pode, né, comentar alguma coisa. Se quiser solicitar algum comentário, alguma informação a mais, a gente sempre disponibiliza. E quero agradecer o convite de estar aqui. Acho que realmente foi bem rica essa experiência, foi bem interessante a gente poder debater de forma ampla todas as fases de tratamento, acompanhamento, tudo. Isso acho que é uma coisa que a gente tem essa missão também de transmitir para as pessoas esse tipo de conhecimento e que abordar o assunto para que elas se cuidem também. Muito bem, muito obrigado também, Rodrigo. Né? E mostramos aqui que o câncer de próstata tem como prevenir, tem como diagnosticar precocemente, tem como tratar de maneira curativa e, se não for possível tratar de maneira curativa, tem como cronificá-lo. Né? Então foi bem abrangente. Muito obrigado, Alexandra. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Marcelo. Até a próxima. Até. Tá bem.